Pessoal, tudo bem? Márcio aqui da Império Call Enterprise. Pessoal, vamos a mais uma dica gramatical. É o seguinte, eu sei que muitas vezes pairam, né, aquelas dúvidas, né? São dúvidas que pairam, né, sobre nossas cabeças, né? Sobre a questão, né? Qual é a diferença, Márcio, entre o verbo to listen to e o verbo to hear, não é? Hear, H-E-A-R, hear, não é? Qual a diferença? Vamos tentar entender isso. É o seguinte, ó. To listen to, né? Porque acompanha a preposição to, não é? Então, por exemplo, I listen to music, não é? I listen to music. I listen to people talking, não é? Bom, vamos explanar isso, não é? O verbo to listen, tá? Ele trabalha no sentido de prestarmos a atenção, tá? E não no sentido de distinguir o som de alguma coisa. No começo pode parecer bem confuso, mas aí nós vamos trabalhando alguns exemplos e com calma vamos clareando a questão, não é? Portanto, ao falarmos I listen to music, tá? É como se falássemos assim: eu presto atenção na música, por exemplo, na melodia, nos instrumentos, não é, que fazem parte dessa melodia, para saber identificar, olha, isso aqui é fagote, isso aqui é oboé, isso aqui é violoncelo, isso aqui é bateria, isso aqui é guitarra rítmica, não é? Bom, enfim, eu não sou instrumentista, portanto eu não saberia falar exatamente com exatidão, não é, sobre essa questão. Mas é para que possamos entender um pouquinho, não é? Então, I listen, não é, to music no sentido de prestar atenção na letra, não é? Observar o que a letra está passando, né? Qual é a informação da letra, bom, enfim. Então, essa é uma característica do verbo to listen to, não é? Uma outra característica, por exemplo, é quando chegamos para uma pessoa e falamos da seguinte forma: listen to me, não é? Não, na verdade, o listen to me significa preste atenção em mim, entendeu? Eu quero falar com você, portanto eu quero que você dirija a atenção a mim. Seria mais ou menos essa ideia, não é? Então, o listen to apresenta características. Então, é claro que se pararmos para darmos todas as linhas de raciocínio, ficaríamos aqui até amanhã cedo, não é? Por essa razão é interessante trabalharmos a questão da pesquisa, que eu venho defendendo muito aqui no canal, não é? E aí, é aquela questão, o hear, por exemplo. O hear é no sentido de, por exemplo, uma das características é distinguir, não é, o som, não é? Por exemplo, o som, digamos, que é produzido quando um gato mia, quando um cachorro late, quando um leão ele urra, não é? Então, discernir som, não é? Então, hear, entendeu? E aí, muitas vezes, né, a pessoa fala assim, do you hear me? Não é? Você ouve? Na verdade, é aquela questão, não é? Quando você fala do you hear me, você ouve, né? Do you hear me? Você ouve-me, não é? No sentido assim, eu produzi um som, digamos assim, verbal, é como se você entendeu, você conseguiu assim captar a mensagem, vamos dizer assim, porque em Rambo Programado para Matar, numa sequência lá da perseguição,
entre o xerife da cidade local e o personagem do ator Sylvester Stallone, não é? Ele diz assim: "You hear me?" Ele começa a falar, não é? Enquanto o Rambo sobe lá na floresta, né? Sobe morro acima, né? Subir morro acima é pleonasmo vicioso, mas vamos lá, vai uma brincadeira à parte. Mas, assim, Rambo entra na floresta e desaparece lá. Aí o xerife começa a gritar ali, né? Eu vou pegar você, entendeu? Você ouve, como quem diz, né? Consegue captar a mensagem que eu estou falando? Eu estou produzindo um som aqui. Esse som é uma mensagem para você. Seria mais ou menos isso. Então, essa diferença entre listen to e hear, aí é aquela coisa. Eu não vou chegar aqui no canal e falar assim, depende de contexto. É uma questão que nós temos que parar e observar situação e situação. Então, o hear, só para que possamos ter uma ideia, ele é um verbo onde você pode trabalhar com a ideia de discernir, né? Distinguir o som de alguma coisa. E o listen to é aquela questão, é de você prestar atenção. Então, esse é um começo para que nós tenhamos uma noção do que realmente trata-se a questão, entendeu? Não vamos colocar isso como uma verdade absoluta, mas é para que tenhamos uma pequena noção sobre o que realmente nós estamos falando. Portanto, essa questão, né? Por exemplo, I hear your voice. Eu ouço a sua voz. Então é um som que você produz. E eu consigo ouvir por quê? Por causa né, do sentido, né? Então, é aquela história. É um dos 5 sentidos, né? A audição. Então você fala, produz um som e através da audição eu consigo, né, distinguir o som, né? Discernir, né, o som. Então, aí é aquela coisa, não é? When you play your guitar, I listen to you. When you play your guitar, I listen to you. Quer dizer, quando você toca a sua guitarra, eu presto atenção. Entendeu? Então, o som produzido não é o que está em questão, e sim você está prestando atenção, né, naquilo que está sendo apresentado. Portanto, é mais ou menos dessa forma que nós vamos devagar discernindo, né, como utilizar o verbo to listen to e o verbo to hear. Tudo bem? Lembrando, não é que o verbo hear, ele é um verbo irregular, tá? To hear, heard, heard. E o verbo to listen to, ele é um verbo regular, listened to, não é? Então, to listen to, listened to, certo? Bom, aproveitando a oportunidade, tá? A Império Com hoje, ela trabalha com comunicação escrita. O foco da nossa empresa hoje é comunicação escrita. Então, nós temos um programa, tá? Para 2025, tá? São 20 horas, tá? De consultoria, de segunda a sexta-feira, 1 hora por dia, caso você tenha disponibilidade, tá? Nós temos aí um bom desconto, tá? De R$ 1.000 para R$ 790, tá? Então, se você estiver interessado, tá? Você pode estar entrando em contato conosco através das redes sociais ou através do site da empresa, imperiocallenterprise.com.br, ou através do e-mail comercial, que é contato@imperiocallenterprise.com.br, tá? Então, uma consultoria gramatical aí, né? 20 horas mensais a um custo de R$ 790. A dica que foi dada foi uma dica interessante, não muito complicada. Eu espero realmente de coração tê-lo ajudado. Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Com Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.